Agora você pode abrir comigo sua Bíblia. E eu queria ler com os irmãos Palavra de Deus. Na semana passada eu li para os irmãos Romanos 12, versículo 3. Mas hoje eu quero ler com os irmãos Provérbios 23, versículo 7. E vou ler só a primeira parte do versículo. Provérbios 23, versículo 7. E eu quero falar sobre princípios para cultivar uma boa autoimagem. Uma boa autoimagem. Quarta-feira passada eu disse para os irmãos, falando sobre esse assunto, que nós temos duas razões para cultivarmos uma boa autoimagem. Primeiro é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Segundo, que nós fomos amados por Deus, que nos deu Jesus, e o preço para sermos de Deus foi o sangue precioso de Jesus Cristo. Você vale tanto para Deus, que Deus enviou o seu Filho para morrer por você. São duas razões, mas hoje eu queria falar sobre os princípios para nós criarmos uma boa autoimagem. E o primeiro princípio é esse: assim como você pensa, assim você se torna. E Provérbios 23, 7 diz assim: porque ele pensa somente em si mesmo, porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Você se torna aquilo que você pensa. Pense baixaria e você não será uma pessoa santa, não. É o que nós colocamos aqui dentro de nós, no nosso coração e na nossa mente. Nós nos preocupamos tanto com o que nós comemos, com o que nós bebemos, mas Jesus diz que não é o que entra que nos contamina, mas o que sai. E lá dentro de nós, e o que está lá dentro de nós, às vezes, o que está aqui dentro é um conceito baixo, muito baixo a nosso próprio respeito. São pessoas que têm um conceito, um autoconceito muito, muito rasteiro. Então, não se conceitue negativamente. É aquela pessoa que repete todos os dias para si que ela é uma fracassada. Todos os dias diz que vai dar tudo errado. Que todos os dias se sente uma pessoa feia. E como consequência, essa pessoa não se ama. Disse na semana passada que nós vivemos numa sociedade estética, que valoriza muito certos padrões e joga sobre as nossas deficiências. Então, nos mostram um perfil, uma imagem, um modelo de pessoas que nós queremos ser. E aí é a mulher que reclama porque ela é baixa demais, ou porque ela está acima do peso, ou porque tem centímetros de mais, ou tem centímetros de menos. É o indivíduo que reclama porque é muito barrigudo ou é muito seco, ou porque os cabelos estão indo embora. Hoje os especialistas em publicidade, eles não estão preocupados só com o curso de propaganda e marketing. Eles também estão preocupados com psicologia, porque eles investem na deficiência das pessoas e nós estamos sempre nos comparando com padrões que nós gostaríamos de ter. A propaganda, ela vasculha as nossas carências e nos presenteia com soluções na forma de um produto qualquer. Você não compra um
sabão em pó. Você compra um sabão que lhe faz feliz. Você não tem um banco porque você precisa fazer negócios e guardar o dinheiro lá. O banco faz a sua vida mais saudável. Há sempre um slogan que não tem nada a ver com aquele produto, mas está vendendo um conceito que a sua vida vai ficar melhor porque você está consumindo aquilo. Eu me lembro que há alguns anos atrás, eu li uma extensa entrevista no jornal da Associação Brasileira de Propaganda e Marketing, com o presidente da Associação Brasileira de Publicidade e Marketing. E eles perguntavam, a propaganda mente ao consumidor? E o presidente disse, faz pior. Cria verdades e vende-as como se fossem verdadeiras. Quem falava isso era o presidente da Associação Brasileira de Propaganda e Marketing. Você tem lá no seu celular e no computador um programa que conserta as suas fotos. Aí você tem uma foto no seu celular que você tirou de você, você fez uma selfie, você está parecido com um programa, está parecido com Brad Pitt. Milagre, irmãos, milagre. Um cara feio como eu tira uma foto e fica bonito na foto. Hoje qualquer bom fotógrafo com a ajuda de tecnologia faz isso. E a gente pensa que o fotógrafo deve ter feito também um curso de milagreiro, irmãos. Mas você pode ir a um estúdio fotográfico e você vai ficar diferente, vai ficar melhor e mais bonito. As pessoas não são assim, mas as fotos com tecnologia fazem as pessoas assim. Essa semana, segunda-feira é dia de folga, meu dia de folga, e eu fui com a Jane ao quiosque das lendas, lá na Granja Guarani. E estava um dia de sol lindo, irmãos. E aquele quiosque, em 1900 e Araci de Almeida, já foi um quiosque muito bonito. Mas hoje ele está literalmente em cacarecos. Acontece que eu fui lá na segunda, o dia estava muito bonito, um céu azul limpinho e um sol radiante. E as fotos que eu tirei ali ficaram lindas. E se você for lá, vendo aquelas fotos que eu tirei, você vai falar, que lugar maravilhoso. Vai lá ver. E você vai lá e vai se decepcionar. A foto é uma coisa, a realidade é outra. Então, pare de se criticar. A nossa tendência é sempre querer ser como A ou como B. E a nossa tendência é sempre achar que nós estamos em desvantagem. Mas a primeira coisa importante é, para você ter uma boa autoimagem, você tem que vencê-la aqui dentro na sua mente. Em segundo lugar, agora vamos para um lado espiritual que nos ajuda a termos uma autoimagem importante. A Bíblia diz que se você é de Jesus, se você foi lavado pelo sangue de Jesus, não há nenhuma condenação para você. E Romanos 8:1 diz, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a pergunta é, se Deus não condena você, por que você se condena? Se Deus não vê você com maus olhos, por que você se vê assim? Se Deus ama você, por que você se deprecia? Se você tem valor aos olhos de Deus, a ponto dele ter mandado o seu filho para morrer por você, por que você não tem valor para si próprio? Esse é o segundo princípio. Em terceiro lugar, nunca se compare aos outros.
O Salmo 139, aquele salmo maravilhoso escrito por Davi, no versículo 5 ele diz assim: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Poeticamente, Davi está escrevendo aqui acerca da sua gestação no ventre da sua mãe, que ele chama de profundezas da terra. Mas ele usa o verbo entretecido, quando fui esmeradamente entretecido. Ele usa um verbo que era um trabalho de um artesão. Hoje nós temos produtos que são feitos em linhas de produção em massa. Você faz um livro e tem uma tiragem de 5.000 livros. Todos eles iguaizinhos. São todos iguais, um cópia do outro. Agora, o trabalho de um artesão é outra coisa, tá? É tudo feito com esmero, cuidadosamente. Davi está dizendo isso, que ele foi entretecido, ele foi urdido com um cuidado peculiar que Deus teve no ventre da sua mãe para que ele nascesse. Davi está dizendo nessa expressão do cuidado pessoal de Deus por cada um de nós. Nós não somos obra do acaso, nem produto de massa, nem produto de linha de montagem. Você já viu uma linha de desmontagem? Uma vez há muitos anos, eu fui a um matadouro no interior de São Paulo. E vi todo o processo de desmonte de um boi. O boi caía em determinado lugar, eles matavam o boi, e vinham cortando o boi com alguma tecnologia, e ele era desmontado, cortado, dividido em parte, e tudo terminava em saquinhos, ensacado. E o gerente me disse assim: aqui nós só não sabemos o que fazer com o berro do boi. Foi isso que ele me disse, né? Você na TV já deve ter visto uma linha de montagem. Parece lá atrás uma coisa que a gente não sabe muito bem o que é, e vai andando, cada um vai colocando uma coisa, parafusando o outro, e lá na frente sai um carro. E a gente vai vendo isso, na frente sai um carro igual a todos os outros. Mas não é assim conosco. Não somos produtos de linha de montagem. Há um cuidado pessoal de Deus por nós, e nós precisamos guardar isso no nosso coração. Nós temos valor para Deus. Você tem valor para Deus. Isso não significa ser orgulhoso ou vaidoso, mas significa que Deus me fez como eu sou e eu me aceito assim. Deus aceita você como você é, com seus defeitos físicos, suas limitações, com tudo, e Deus ama você. Outro princípio. Reconheça também que você não é perfeito. Reconheça as suas falhas. Ou seja, não imagine que ter uma autoimagem saudável, como nos diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, 13, significa se ver como alguém impecável. Alguns anos atrás, eu sou amigo de um pastor muito querido, e alguns anos atrás eu fui à sua casa, e quando cheguei lá me deparei com um pôster dele. E ele é meio feião, sabe? Mas ele botou um pôster na sala e botou uma frase assim embaixo do pôster: meu Deus, como eu sou feio. Botou lá. Eu olhei aquilo, olhei aquele pôster grande e aquela frase: meu Deus,
como eu sou feio, eu falei assim, esse cara está resolvido com ele mesmo. Se ele é capaz de botar embaixo da foto dele, meu Deus, como eu sou feio, a feiura dele não o incomoda nada, ele já jogou para o alto isso. O aspecto físico dele não é a coisa mais importante dele. Ele já venceu isso. Ele sabia que ele era feio, mas ele era amado por Deus e se aceitava assim. Uma vez eu disse à doutora Rosane, eu descobri que eu tenho um olho menor que o outro. Aí ela falou assim, mas todo mundo nós temos. A nossa face não é simétrica, né? E alguns têm um pouco mais, outros menos, né? Mas é interessante que nós somos diferentes e nossa face não é simétrica. Olhe para a sua face, para o seu corpo, e você vai reparar algumas coisas que são algumas falhas, mas sobre elas veja também a graça de Deus. 1 Coríntios 15, 9, o apóstolo Paulo diz uma coisa que eu acho extraordinária, ele diz assim, pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. É verdade o que ele está dizendo, se houve alguém que merecia não ser apóstolo, era Paulo. Quando as roupas de Estevão foram depositadas aos seus pés, as roupas daqueles que iam matar Estevão foram depositadas aos seus pés, significa que ele autorizou a morte de Estevão. E quando lemos dele saindo do caminho de Damasco, nós lemos que Saulo respirava ódio contra os cristãos. Literalmente, ele bufava de ódio contra os cristãos e ele autorizou a morte de Estevão. Mas ele diz no versículo 10, graças a Deus sou o que sou. Em outras palavras, eu não merecia, mas a graça de Deus me alcançou, então eu trabalhei muito, superei tudo isso, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então lembre-se da graça de Deus, que está na sua vida também, meu irmão querido, minha irmã. E peça a graça de Deus, e viva pela graça de Deus também. Você não é perfeito, talvez você não seja tão bonito ou tão bonita quanto gostaria de ser, mas você está cheio da graça de Deus. E a graça de Deus tem uma coisa maravilhosa, a graça de Deus nos ajuda. Alguns anos atrás, eu era um adolescente, e durante muito tempo eu fui um adolescente meio complexado. Eu tinha os dentes amarelados, e eu tinha um complexo muito grande com aqueles dentes. Eu achava que com aqueles dentes eu não ia conseguir uma namorada bonita. E não consegui, né, irmãos? Não consegui, né? Bom, isso para os irmãos, parece que né? Só se os irmãos estão descobrindo que eu era cego também, né? Eu achava que Deus ia estragar a minha vida com aqueles dentes, irmãos, achava isso, né? E Deus foi tão misericordioso, irmãos, que Jane se apaixonou por mim, vejam os irmãos, né? Olha como é que Deus, a graça de Deus atua aí nas coisas. Mas eu, no auge da minha crise, eu li um artigo que fez uma diferença muito grande na minha vida. Só que eu não sei onde eu li aquilo. A história eu já contei numa devocional, logo no início, quando eu comecei a fazer devocionais pastorais, reflexões pastorais, mas a história é o seguinte, era um rapaz que tinha defeitos físicos e disfunções físicas notáveis. Ele era feio e desajeitado,
com dificuldades em várias articulações, dificuldades físicas. E aquele jovem, ele conseguiu tirar a carteira de motorista com habilidade especial. E a igreja que ele fazia parte, então, para ajudá-lo, colocou como motorista da van daquela igreja. E uma vez, um grupo de jovens foi para um acampamento de jovens e ele era o motorista. E a igreja se acostumou com ele, conheceu e se acostumou, mas muita gente não o conhecia. E ele levou aquele grupo de jovens para o acampamento e quando chegou lá, ele gostou tanto do acampamento, chegou para a liderança do acampamento e perguntou: vocês têm mais uma vaga aí que eu gostaria de ficar? A liderança, meio assustada com o seu aspecto físico, ficou temerosa de recebê-lo e foi muito honesta: olha, vaga até tem, mas se os jovens que estão aqui olharem para você e começarem a fazer bullying, como é que vai ser? Você vai se sentir bem? E aí ele disse: não, se eles fizerem isso, o problema é deles. E ele ficou. E ele foi conviver durante aquele acampamento com aquele grupo grande de jovens. E todos notaram que por detrás daquela pessoa com um aspecto físico chocante, bem diferente, estava uma pessoa alegre e fascinante. Um dia ele acordou cedo, no primeiro dia que ele acordou cedo para tomar banho, ele chegou lá com o aparelho de barbear, um barbeador elétrico, e havia uma tomada, e ele, com as dificuldades físicas, ficou lá na frente tentando acertar a tomada e não acertava, e o banheiro todo parou. Porque os jovens não sabiam se o ajudavam, se ele ia se ofender ou não, e ficaram vendo. E ele tentou uma vez, foi tentando, e depois de não sei quantos minutos, ele conseguiu finalmente encaixar a tomada do barbeador lá naquela... como é que é o nome, Jânio? Eu sempre falo errado. Tomada, mas o que ele conseguiu enfiar? Tomada da tomada, isso, a tomada na tomada, porque eu falo ficha, tá? Ficha é lá no outro ladinho, né? Não é isso? Bom, irmãos, quando ele finalmente conseguiu, ele disse assim: meu nome é agilidade e rapidez. E todo mundo riu, e aquele homem tinha um bom humor extraordinário, e... irmãos, o acampamento foi fascinante. E chegou o dia do final do último culto e muitos jovens foram para frente dar testemunho do que Deus fizera naqueles dias nas suas vidas. E ele então pediu aos líderes se ele podia ir também dar o seu testemunho. A liderança ficou receosa, porque achavam que podia ter alguma discriminação, mas deixaram ele ir. E ele teve muita dificuldade para subir no tablado. E quando ele finalmente conseguiu subir no tablado, quando ele chegou lá e recebeu o microfone, aquilo trouxe um silêncio geral no meio daqueles jovens. Então ele pegou o microfone e disse assim: pela graça de Deus, sou o que sou. E quando ele falou aquilo, pela graça de Deus, sou o que sou, aquilo gerou um quebrantamento profundo no meio daqueles jovens. E Deus usou aquele jovem para abençoar centenas de jovens que descobriram que Deus nos ama, mesmo nós não sendo imperfeitos, mesmo nós não sermos aquilo que nós gostaríamos de ser. É pela graça de Deus que nós somos o que somos. Irmãos, essa história fez um bem tremendo à minha vida.
descobrir isso. Eu fui criado numa igreja muito dinâmica. Nós tínhamos um grupo de jovens, éramos 5 classes de jovens da escola bíblica dominical. Um dia a minha classe falou assim: vamos ter um culto na casa de um senhor. Ele está muito doente. E o Humberto, que era o professor de escola dominical, já falei nele aqui, eu disse uma vez que no dia que eu quisesse ser um crente sério, eu queria ser como Humberto. E Humberto virou para mim e falou: nós já escolhemos o pregador, vai ser o Renato. E eu falei assim: estou fora. Mas não foi essa expressão, naquele tempo não existia essa expressão. Mas eu falei algo bem parecido. E o Humberto falou assim: não, você não precisa responder agora. Você vai responder depois e nós vamos orar por você. Quantos vão orar aqui na classe? Todo mundo levantou a mão, né? E eu disse que não, vou pregar nada. Nunca tinha pregado na vida. E sabe de uma coisa? Depois de muito tempo, eles me convenceram a pregar. E eu preparei um sermão e fui pregar lá na casa daquele senhor doente. Eu preguei naquele domingo o meu primeiro sermão e aquele senhor fez uma decisão por Cristo. Na semana seguinte, ele morreu. E a vozinha falou assim: você pode ter dentes amarelados, mas eu posso usar a sua boca para a minha glória. E aquela experiência mudou o meu coração. E Deus é tão bom que me tirou os dentes amarelados. Né? Outro dia eu conto o que aconteceu, foi uma dádiva de Deus na minha vida. Né, irmãos? E a gente pode descobrir pessoas que são muito mais bonitas do que a sua carcaça. Voltando a Paulo, ele foi usado tanto por Deus que ele dá uma palavra em 2 Coríntios 12, de 7 a 9. E para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais, acerca da qual 3 vezes roguei ao Senhor que afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Eu gosto disso, irmãos, porque eu e você também temos muitas limitações, mas nós sabemos que a graça de Deus é quem supre essas nossas limitações. E é isso que nós precisamos carregar no nosso coração. A graça de Deus nos ajuda. Você tem deficiências, é fraco, mas você tem a graça de Deus. E é a graça de Deus que nos faz diferentes. Autoimagem não é pensamento positivo. É um modo cristão de ver-se. Se você é de Jesus, você tem que se ver como Jesus o vê. Você tem valor. Não se supervalorize. Você não é a 4ª pessoa da Trindade. Mas também não se deprecie. Você não é a encarnação do mal. Você, como todas as outras pessoas, tem defeitos e pecados, mas tem virtudes. Porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus, você tem valor aos olhos de Deus. Porque você é propriedade de Jesus Cristo, você tem valor aos olhos de Deus. Então ame-se, porque a Bíblia diz para você não se desprezar. Então aceite-se, porque a Bíblia diz para você não se rejeitar. Respeite-se, viva bem na graça de Deus, porque você não é qualquer coisa, você é propriedade de Deus. Consequentemente, Deus o ama, Deus tem interesse por você
e Deus cuida de você. Então, um crente que não tem uma boa autoimagem está precisando conhecer mais o amor de Deus. Então, ame-se, tenha interesse por si e cuide-se. Que Deus nos abençoe.